Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, presidente, estamos todos muito felizes com o seu retorno a essa casa, que graças a Deus deu tudo certo. O que me traz a essa tribuna hoje é a contradição de tudo aquilo que o governo prega, mas ele não consegue cumprir nem com as suas ideologias, nem com aquilo que acredita. Eu, no dia 10 de março, dei entrada com requerimento na SES, solicitando informações sobre a nomeação de Luiz Júnior. Luiz Júnior, deputado Eduardo, ele foi condenado em Coroatá, ele foi secretário de saúde do município de Coroatá, condenado pelo TCE a devolver 7 milhões aos cofres públicos, além da aplicação de pagamento de multa de mais de R$700 mil. As irregularidades constatadas na gestão de Luiz Júnior em Coroatá destacam-se a diferença de mais de 4,9 milhões na contabilização de convênios, a falta de contabilização de quase 1,8 milhão referente a transferências realizadas no exercício financeiro de 2008, totalizando 6,7 supostamente desviados do município, e falta de documentos na aquisição de medicamentos, material hospitalar, odontológico e de laboratório na ordem de 6 milhões. Pasmem, deputados, Luiz Júnior é hoje o chefe da rede de saúde do estado do Maranhão. Um condenado, ficha suja, que não sou eu que estou dizendo que Luiz Júnior foi ruim ou que ele desviou recursos, ele foi condenado. Ele vai precisar dar de volta, deputada Graça, os 7 milhões que ele supostamente desviou do município, que foi condenado e vai precisar retornar. Então, é esse o governo do Flávio Dino. Quando falam que eu sou oposição, que fico aqui falando do governo, que não tem necessidade, que precisa aguardar, é muito contraditório tudo isso. Vai contra tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que o governador prega, criou uma secretaria de transparência. Eu estou aqui com o processo do Rodrigo Lago, secretário de transparência, onde o pai dele é acusado de um convênio em Caxias, de desviar o dinheiro desse convênio, e, inacreditavelmente, uma parte desse dinheiro foi cair na conta de pessoa física do próprio secretário que Flávio Dino colocou de transparência. Eu não acredito que as pessoas não achem que isso é sério. Eu não acredito. Às vezes eu entendo como se o governador ele estivesse debochando das pessoas. Ele colocou na caima Davi Teles. O pai de Davi Teles responde a processo por desvio na própria caima. Então, quando eu vi o Davi Teles, naquela entrevista dele coletiva, dizendo que ia fazer auditoria na caima, ele tinha que começar a auditoria dentro de casa com o pai dele. Então, vamos parar para raciocinar. Como é que pode o secretário de transparência do Estado, de transparência, criou essa secretaria, aí debocha, deputado Raimundo Cotrim, das pessoas, colocando uma pessoa que, de repente, um dinheiro que o pai dele supostamente lavou para a conta dele, e aí, na hora que ele é indagado, se vocês lerem o processo, ele diz que ele não sabe como o dinheiro foi, de onde é o dinheiro. Que era uma dívida do pai, que o pai estava devendo ele. É um deboche também isso. Então, eu sinceramente, aí
Ontem, quando estava lendo o jornal, Rodrigo Lago diz que, falando sobre a questão do Camilo Figueiredo, que já foi acusado de trabalho escravo, está no governo, aí ele responde: é dever institucional da Secretaria de Estado da Transparência e Controle fiscalizar todos os atos de gestão da administração, incluindo-se também as nomeações. E aí eu me pergunto se o Luiz Júnior, deputado Antônio Pereira, não se enquadra. Ele foi condenado, fora todas as pessoas que têm problema na justiça e que estão trabalhando no governo de Flávio Dino. É incoerente, o governo é completamente incoerente. E aí nós precisamos avaliar e perceber que a prática está muito diferente do discurso. Em relação, eu acho que em todas as áreas do governo, essa que é a grande realidade. Deputada Andréia, Vossa Excelência pode me... Um minuto, deputado Rogério. Opa. Então, eu realmente, quando solicitei esse requerimento, e olha só, a nomeação, deputado Rogério, do Luiz Júnior, ela só foi feita, e vocês ainda vão ficar mais impressionados, presidente. O ato do governador é que o Luiz Júnior ele foi nomeado agora, dia 16/3, deputado Edilásio. E aí depois eu queria que Vossa Excelência advogado, junto com o nosso outro advogado, Eduardo, esclarecessem aqui para este plenário se realmente pode. O governador, ele nomeou o Luiz Júnior no dia 16, após eu dar entrada no requerimento dia 10, mas a data do Luiz Júnior é a partir de 1º de janeiro. Como pode uma coisa como essa? Ou seja, a mesma coisa, deputado Humberto. Eu sou eleita deputada em outubro, eu me acho no direito de estar fazendo projeto de lei, isso muito menor, porque é o que ele lida na rede. Ele que tira equipamento de um lugar, bota para o outro, ele manda dinheiro. A rede é um negócio, o deputado Humberto sabe perfeitamente como funciona a rede de saúde. E colocou um condenado de Coroatá da pior espécie para ser o chefe da rede e o governador, juiz. E ele anda cometendo muita barbeiragem, como no caso da licitação, do membro que ele colocou, que não poderia ser. Agora, ele faz um ato onde ele diz que a nomeação do Luiz Júnior vale desde o dia 1º/1, deputado Rogério. Como é que pode uma coisa dessa? Isso não é ilegal? Uma pessoa está respondendo pela rede de saúde sem estar nomeado. Ele manda e ele desmanda na rede de saúde e ele não está nomeado. Isso, no meu ponto de vista, é muito grave. É gravíssimo. E acho que Flávio Dino está achando que ele é superior a tudo e a todos, que ele pode tudo. E está cometendo cada ilegalidade absurda. E acho que essa casa não tem por que se calar diante desses abusos. Concedo a parte, deputado Rogério. Deputado, é só para ressaltar que esse servidor, primeiro, ele não tem as contas dele não estão transitadas em julgada, esse processo. E a outra é que a lei aprovada aqui pela Assembleia não abrange contas rejeitadas. Então, não é considerado ficha suja, infelizmente até, quem tem suas contas rejeitadas. Apenas quem é condenado em colegiado. Ele está com uma liminar, está se garantindo numa liminar que o município de Coroatá, inclusive, vai recorrer. Ele é condenado, deputado Rogério. Se informe sobre tudo do Luiz Júnior. Ele foi condenado a devolver 7 milhões. Deputado André, me conceda uma parte. Otelino. Pode? Pode. Eu quero só também, eu
conheço o superintendente Luiz Jorge, inclusive soube por ele próprio da questão da reprovação de contas. E, como bem disse o deputado Rogério, não transitou em julgado, portanto, ainda não tem os efeitos legais. E, além disso, não existe condenação dele em órgão colegiado, não tem condenação no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. E a nossa lei da ficha limpa, que é aprovada, como também disse o deputado Rogério, ela não inclui reprovação de contas. Ela trata apenas de condenação em órgão colegiado ou condenações transitadas em julgado. Compreendo a má vontade de Vossa Excelência, tendo em vista que o Luiz Júnior foi secretário do prefeito, que é adversário de vocês lá em Coroatá. Mas, tendo as condições legais como ele tem, é prerrogativa do governador nomear as pessoas que ele julga que têm as condições de desempenhar as funções no governo. Afinal de contas, o povo confiou essa missão ao governador Flávio Dino. Deputado Otelino, essas suas declarações me chocam. Me chocam porque eu não acredito que, nesse Estado, o governador não tenha ninguém mais capacitado para colocar no lugar de alguém que tem que devolver aos cofres públicos 7 milhões de reais. É esse que é o governo da mudança de vocês. É esse que é o governo que vai mudar o Maranhão. É esse que é o governo que vai transformar realmente a vida das pessoas para pior. Deputada Andréia, se puder também me conceder uma parte. Vossa Excelência é muito feliz quando fala uma diferença muito grande do discurso e da prática. Na verdade, o governador Flávio, quando foi eleito, pregava realmente a mudança, o novo, e o que a gente vê é bem diferente disso. É como diz o ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aqui, agora há pouco, acabou de ser rejeitado um pedido de informação, muito simples, por sinal. Mas essa casa aprovou a lei de acesso à informação, uma lei que ele mandou para cá, e que deve estar sendo sancionada por ele amanhã ou depois. Já foi sancionada, né? Então, veja a incoerência. Nós aprovamos e ele sancionou uma lei de acesso à informação. Eu, como parlamentar, que tenho a prerrogativa de fazer algum questionamento e nós sermos ouvidos e somos cobrados por conta disso, aqui a casa pega e vai de encontro ao que é aprovado. Mas, como já foi sancionada, eu vou fazer do meu gabinete, sem precisar passar pelo plenário, vou encaminhar direto para a secretaria com base na lei de acesso à informação e pedir as informações assim as informações necessárias. E lhe digo mais, ainda essa semana devo estar trazendo à tribuna também um caso semelhante a esse que Vossa Excelência está colocando em voga, e talvez pior ainda, de um servidor que estava recebendo por outro órgão, já havia sido nomeado, já estava trabalhando também na comissão de licitação. Então, essa semana, vou estar trazendo um novo caso de improbidade do governador Flávio, e, como Vossa Excelência falou agora há pouco, é muito diferente do discurso na prática. Muito obrigado, deputado. Então, mas se depender de mim, essas coisas realmente não vão ficar assim. Então, cada vez que houver esse desrespeito com a coisa pública, que vai contra, isso é uma irracionalidade, no meu ponto de vista, e mais ainda para um governo que prega tanto a transparência, que colocou o secretário da Transparência, Rodrigo Lago, que foi parar um dinheiro na sua conta, pessoa física, deputada Edilásio. Deputada, se puder depois me dar mais uma parte. Deputada Andréia Murar, deputada Estênio. Deputada Estênio, quando a senhora puder, me conceda uma parte.
Então, o que eu fico me perguntando é se não tem pessoas limpas para serem colocados nos quadros do governo. Porque essa afronta com as pessoas para um governo que prega tanta mudança e tanto novo e tanto diferente, a gente vê pior do que acham que era. Essa que é a grande verdade. O governo de Flávio Dino está pior e isso os nobres deputados podem até publicamente discordar de mim, mas é um governo que nem para os seus deputados está olhando. É um governo que os deputados não estão tendo participação, deputado Otelino. Eles não conseguem chegar no governador, eles não conseguem empregos nos seus municípios. Tudo é dessa forma. Agora, no Carnaval, Caxias recebeu 600 mil. Caxias, algum de vocês foi para o município de vocês, 600 mil? Não foi. Mas para Caxias foi. Para quem pode, foi. Por isso que falo tanto e falei tanto no meu discurso semana passada sobre a emenda impositiva, da importância de aprovar o orçamento impositivo. Porque deputado que não se valoriza não vai ser respeitado. Porque vai ser sempre assim, muito mais para uns, muito menos para outros, e se não for do jeito que o governo quer, não vai ter nada para ninguém. Essa que é a grande realidade. Vamos ser coerentes. Não estão deixando nem correr o orçamento impositivo. Aí falam o governo não está se intrometendo, deputado Antônio Pereira, mas ele faz todas as acrobacias para que o orçamento impositivo nem chegue nas nossas mãos para aprovação. Então, é de ficarmos... Eu, inclusive, escrevi um artigo para o Estado do Maranhão, domingo, onde, como Flávio Dino ele prega tanto essa questão, né, de mudança, de que vai tentar agir de uma forma nova, confesso para vocês que esperava que ele fosse surpreender a todos e fosse liberar seus deputados para apoiar, para aprovar, deputada Edilásio, o orçamento impositivo. Será que o quê? Só para prejudicar nós quatro que somos oposição? Ou para ele ficar... Um deputado faz alguma coisa do jeito dele, ele dá aqui um tantinho. O outro, como foi nesse convênio para Caxias, 600 mil para Caxias. E nenhum deputado aqui recebeu nada. Recebeu aqueles 150 mil de ajuda para o Carnaval, para distribuir entre todos os seus municípios. E nós não vemos as coisas de fato acontecendo. E isso tende a piorar. Vocês que pensam lá no Palácio, se aqui nessa casa já há discriminação com o deputado, e não digo por parte do deputado Humberto, do presidente Humberto, de forma nenhuma, porque ele, de fato, é realmente uma pessoa muito coerente e tem palavra. Até hoje, presidente, não me decepcione. Mas existe a questão de baixo clero e alto clero. Não vamos dizer que não existe, porque existe. E no Palácio existe mais ainda. Deputado André, deputado Rafael Leitor, quando possível, me conceda uma parte. Um minutinho. Existe o deputado de alto clero e baixo clero lá no Palácio. E aí, imagina essa diferença que vai existir, se agora já está existindo. O governador até hoje, presidente Humberto, eu falei semana passada, cadê os almoços?
Ainda não vi um almoço com os deputados, um diálogo com os deputados. Inclusive, o nosso líder é uma luta para conseguir falar com o governador. Ele é uma luta, aí consegue falar com o Márcio Gerri, mas no final é uma luta. Isso porque o normal, deputado Eduardo, o normal seria o contato direto do deputado Rogério com o governador. No café da manhã. Então, é de ficar pensando realmente, agora falando com muita seriedade, que nós, deputados, precisamos rever tudo isso que está acontecendo, porque não é só uma questão de ser oposição, é uma questão de agirmos com coerência. Não pode deixar que as coisas funcionem dessa forma. Não tem ninguém mais qualificado para dirigir a rede, para ser gestor da rede? Eu não acredito. Mas não, escolheram colocar um condenado que tem que devolver para os cofres públicos 7 milhões de reais. E nós vamos entrar na justiça contra o Luiz Júnior e contra Marcos Pacheco e Flávio Dino. Porque a partir do momento que ele nomeia um servidor ficha suja, e isso não é o mais grave. O mais grave é ele só nomear depois de um requerimento meu e que seja retroativo, deputado Otelino. Que tudo que o Luiz Júnior cometeu de 1º de janeiro para cá, ele não estava nomeado, ele não fez nada, deputado Adilás, ele assinava, ele entrava em hospital, saía, ele tirava equipamento, tudo. Mas ele não era nomeado. E isso, para mim, é uma denúncia grave, gravíssima, que nós precisamos realmente ficar atentos, porque esse não é o governo que tanto prometeu. Deputado Stênio. Muito obrigado, deputada Andréa Mourá, pela parte. E quero iniciar, deputada, primeiro lhe parabenizando pela postura que Vossa Excelência sempre teve nessa casa. Uma líder, de fato, da oposição. E digo mais, é até uma surpresa grata para toda essa casa, acredito, a sua presença aqui. Mas eu gostaria que a nobre deputada que inicia aqui neste parlamento, com muita coragem, com muita altivez, com muita inteligência, que quando dessas denúncias, tomasse só mais um pouquinho de cuidado. Primeiro, o Luiz Júnior, essa sentença, ele conseguiu anular. Se ele anulou, ele não é ficha suja. Como, da mesma forma, eu acredito que todos aqueles que já foram condenados pelo TCE, na primeira instância, eu acredito que pode um recurso anular. Porque, senão, deputada, nós teríamos que ter um pouco de coerência. Se o Luiz, por exemplo, é ficha suja, o ex-secretário de Saúde, doutor Ricardo Mourá, que foi condenado há poucos dias pelo TCE, acabou de ser nomeado em Coroatá. Ele seria ficha suja. E eu acredito que ele está também em grau de recurso. Então, eu entendo perfeitamente a posição da deputada, elogio, tenho, sem dúvida nenhuma, ganhado muito aqui com sua presença, é muito gratificante. Acho a postura de oposição enriquece muito o debate neste parlamento, por isso que eu parabenizo não só sua presença, como seus discursos, e como eu quero cada vez mais ver Vossa Excelência cada vez mais forte, mais firme, nesses grandes embates. Eu só peço que nas denúncias tenham cuidado para que a gente não cometa esse deslize, porque o Luiz já anulou essa sentença, então ele não é ficha suja. Mas eram essas minhas palavras, deputada. Ele não anulou a sentença, ele entrou com uma liminar para poder conseguir, que a liminar, inclusive, vai
Nós temos esperança, porque eu acho que a fé na justiça, a gente tem que acreditar, né, deputada Dilásio? Deputada, eu tinha pedido a parte, se a senhora... Em relação ao ex-secretário Ricardo Murat, eu agora vou usar um novo estilo com vocês. Vocês vão sempre ficar batendo no Ricardo Murat, o que aconteceu no TCE, que Vossa Excelência está falando, ele deu entrada contra os convênios que foram para a secretaria, ele que fez tudo aquilo, tanto que aquilo não tem o menor cabimento de nada. Ele nunca foi condenado a devolver 7 milhões para o município. Então, deputado Estênio, não tem como a gente ficar nessa questão. A questão é a seguinte: Flávio Dino, que prega a mudança, que prega a transparência, colocou na Secretaria de Transparência uma pessoa que foi parar um dinheiro na conta dele, sabe-se lá por qual motivo, dizem, pelo pai, para lavar dinheiro. O Luiz Júnior, que está chefiando a rede, condenado a devolver 7 milhões para os cofres públicos. Vossa Excelência está falando aí do Ricardo Murat, e vai falar. Aí eu já vou lhe dizer, a deputada sou eu e contra mim não tem nada. Então, quando vocês vierem agora com esse papo de Ricardo Murat, de Rosiana Sarney, do senador Sarney, essa vai ser a minha resposta para vocês. A deputada sou eu e contra mim não tem nada. Então, vocês vão falar, e realmente, para mim, isso não faz diferença. Para mim, o que faz diferença é o governo que prega tanta mudança, que prega tanta transparência, e ele não tem nada de transparência. É um monte de ficha suja no governo, é um monte de gente com problema na justiça com o governo, é gente que tem várias condenações no governo, e ele prega algo que ele não condiz com aquilo que ele tanto pregou. Deputado Rafael. Parabenizar, deputada Andréa, pela sua postura nessa casa, de oposição de fato, né? Coisa que é de salutar, que a senhora não está negando aqui a sua origem, nem os votos que lhe foram confiados aqui, essa postura na casa. Mas eu lhe peço realmente, assim como o deputado Estênio colocou, que os fatos aqui colocados pela senhora na tribuna tenham um pouco mais de cuidado. Até porque essa decisão, como já foi falado e repetido, ainda não é uma decisão transitada em julgado. Então, o próprio Luiz poderia ser nomeado. Mas eu queria lhe colocar aqui, quando a senhora coloca, e ao mesmo tempo se contradiz, quando o ex-secretário Ricardo Murat colocou toda a estrutura da Secretaria de Saúde no município de Coroatá. E que a senhora colocou, semana passada, salvo engano, mas qual político não faria isso, tendo a força que o ex-secretário tinha? Quer dizer, a importância da força política do secretário era maior do que a necessidade da população. Eu digo isso, deputada, porque moro na cidade de Timon, e lá mais de 100 pessoas estão na fila para tratamento de câncer, e o secretário Ricardo Murat nunca teve a humildade de discutir com o município de Teresina essa pactuação. Muito pelo contrário, no mais, foi para causar situações constrangedoras com a gestão da saúde do Piauí. Quando a senhora coloca que o município de Caxias, que é terra oriunda do nosso presidente, Humberto Coutinho, recebeu 600 mil para a emenda do Carnaval. Nada mais do que justo com a população de Caxias, deputada. Porque o governo anterior, que o seu pai fazia parte, era um governo que perseguia os municípios que não eram aliados da governadora. Em dezembro foi um fundo a fundo para Caxias. Em dezembro foi. Nada. E aí, deputado, o que eu quero colocar é que a perseguição que foi feita aos municípios, a senhora agora coloca de uma outra maneira. Quando o secretário, Ricardo Murat, é secretário, que pode colocar a estrutura toda em Coroatá, que tem um terço da população de Timon, para que os moradores de Timon pegassem um carro, entrassem em Coroatá, e que muitos deles voltavam num caixão, tendo um atendimento de qualidade em Teresina, podendo se discutir a saúde lá. Aí a senhora vem criticar o governo porque mandou 600 mil reais de Caxias. Não, o governo não mandou 600 mil para Caxias, ele mandou 9 milhões, do Carnaval. Um fundo a fundo de 9 deputada, milhões. eu estou colocando do Carnaval.
E se tiver mandado e que realmente foi publicado os 9 milhões de fundo a fundo, nada mais do que justo. Caxias tem o triplo da população de Coroatá. Quer dizer que o secretário Ricardo Murat só fez gestão. E se fez, foi para o município de Coroatá e não para o estado do Maranhão. Eu acabo de colocar aqui, deputada, que a senhora se contradiz nas palavras. A senhora disse que, ao mesmo tempo que o Ricardo Murat era forte, e por isso que teria que colocar a saúde em Coroatá. E critica o governo por ajudar um município que foi duramente perseguido nesses últimos 6 anos do governo Rosiana. Eram essas minhas palavras, a senhora ter mais cuidado e também tirar um pouco dessa ânsia que o governo, que a senhora tem, de que o governo Flávio Dino dê errado. O governo Flávio Dino vai acertar. Não tenha problema. Não tenha essa preocupação, porque o governo está se iniciando agora. E outra, só para concluir, para administrar um estado como o Maranhão, e a situação que foi PEG não é fácil. Mas não se preocupe, essa sua torcida para que o governo dê errado não vai colar. Muito obrigado, deputado. Não, a minha ajuda, quando o governo acerta, é porque eu subo aqui nessa tribuna e ele vai procurar resolver a situação. Essa que é a verdade. Então, em relação, vocês falam tanto no poder do Ricardo Murat, aí hoje eu fico vendo como é bom ter poder, porque o secretário Marcos Pacheco não consegue desenvolver o seu trabalho, porque realmente não tem força nenhuma com o governador. Boa vontade tem, mas força com o governador que é bom nada. Enquanto isso, a saúde está sendo sucateada. Deputada, vamos concluir? A saúde está sendo sucateada. O Maranhão hoje está sofrendo com a saúde. Quando, deputado Rafael, quando vocês iriam imaginar estarem pedindo tantos hospitais, estarem pedindo tantas coisas na saúde? Lembra, eu não sei se Vossa Excelência lembra o que significava saúde até 6 anos atrás. Eu acho que não lembra, eu acho que as pessoas aqui têm um pouco de amnésia. E digo mais, Coroatá tem hospital de alta complexidade, Coroatá recebeu mesmo, com justiça, é um município como outro qualquer, e eu, como deputada de Coroatá, se secretária fosse, levaria também para o meu município. Então não me venha com hipocrisia, que se fosse o senhor, Vossa Excelência, faria a mesma coisa. Então, quando nós, um minuto, senhor presidente, quando nós formos julgar a gestão dos outros, eu acho que vocês precisam primeiramente se alinhar. Não sei se Vossa Excelência veio aqui na reunião com o secretário Marcos Pacheco, como ele só teceu elogios à gestão de Ricardo Murat. Vocês não conseguem entrar num consenso do que realmente, o que era a saúde do que ela é hoje. Quem estava dentro sabe. O Marcos Pacheco estava dentro da saúde, então ele sabe o que era a saúde antes e o que era agora. Embora ele tenha uma linha diferente, que ele quer dar atenção para a atenção básica, que não é responsabilidade dele, é responsabilidade do município. Agora, quanto ao que foi feito em Timon, eu não era secretária de saúde, eu vou ter que pegar as informações para lhe dizer o que foi feito em Timon. Agora, acho que é justo e louvável e nobre se reconhecer um trabalho, do que ficar só desqualificando, porque o que o governo Flávio Dino está fazendo com a saúde do Maranhão é criminoso. Ele não está pensando no povo, e o povo, uma hora, vai se revoltar, como está se revoltando, inclusive como o próprio jornal pequeno já começou a dizer. Mas depois eu venho falar mais a respeito dos processos. Eu acho que ninguém aqui... Vocês mudaram o foco da minha discussão. O foco não é somente a condenação do Luiz. O foco principal é porque o governador deixou quase 3 meses um funcionário trabalhando dentro do Estado, das dependências do Estado, tomando providências como se fosse chefe da rede, e a nomeação só saiu agora. Esse é o foco da minha discussão aqui dentro, e é isso que eu acho que vocês deveriam nos dar explicação e explicações para a sociedade.